Fala, meus amigos da pintura industrial, tudo bem com vocês? Vou trazer uma curiosidade aí em relação à pintura industrial com tinta radioativa, beleza? É apenas um vídeo aí para alertar quanto a alguns produtos industriais nós vamos utilizar aí na nossa jornada. Lembrando que as tintas não deixaram de ser extremamente cancerígenas, elas continuam ainda, né? Por isso o uso devido e adequado do EPI correto, equipamento de proteção individual. Tá ok? Por volta aí de 1917, já acontecendo a Primeira Guerra Mundial, algumas mulheres nos Estados Unidos eram contratadas, né, na cidade de Nova Jersey, para fazer a pintura de mostradores de relógio, né? E esses mostradores de relógio continham um brilho especial, e esse brilho era devido ao uso de tinta com um material chamado rádio, extremamente cancerígeno e agressivo à saúde destas profissionais pintoras, que eram jovens pintoras, 14, 16 anos, já que muitos de seus irmãos, homens daquela época, estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos também participou. Eles utilizavam essas mulheres devido ao seu talento, né? A questão do capricho, e elas conseguiam fazer a pintura nos mínimos detalhes ali sem ter grandes prejuízos, grandes detalhes técnicos em relação ao acabamento da pintura ali dos mostradores. Não era só relógio também, questão de bússolas, questões também de equipamentos aí para colocar nos aviões, né, nos painéis de aviões ali. Muito bem, essa corporação americana lá contratou mais de 70 pintoras mulheres, normalmente jovens, conforme eu falei com vocês, para fazer essa pintura aí. Depois foi estimado mais de 4.000 pintoras foram contratadas aí para utilizar também a pintura de diversos equipamentos, utilizando a tinta radioativa. Não podemos falar de rádio sem lembrar da Marie Curie e seu marido, tá bom? Seu marido, que criaram aí a questão da descoberta do rádio, né, do rádio e do polônio também, dois elementos químicos aí. Essa grande cientista recebeu 2 prêmios Nobel juntamente, obviamente, sendo ajudada, e a participação do seu esposo, cientista também, que eles criaram aí, tá bom? Descobriram esses elementos químicos aí 20 anos antes de acontecer essa situação das mulheres pintoras industriais aí. Muito bem, foram feitos livros e filmes em relação. Eu não vi esse filme, confesso, vou ver ainda, vou procurar, mas esse filme aí retrata essa questão da história dessas mulheres que não só foram contratadas como pintoras, mas também participaram de forma bem ativa na criação de proteção à saúde e segurança, já que envolveu aí a questão do uso de tinta radioativa. Elas desenvolveram doenças, muitas morreram em detrimento disso, e ficou na história a participação também ativa de algumas mulheres na briga pelos direitos, né, da segurança e saúde no trabalho. Muito bem, é muito interessante, né, essa história, e eu aconselho vocês pesquisarem, ou de repente ver o filme, vou ver esse filme também, por causa aí da situação que envolve a questão da tinta radioativa, de produtos químicos que a gente utiliza no dia a dia aí. Muito bem, essas mulheres, na hora da pintura ali, elas tinham que afinar a ponta do pincel. Aqui está a imagem aqui de uma guerreira dessa aí, para poder dar o fino acabamento aqui embaixo aqui, né, para não faltar, né, não borrar ali o mostrador ali. Infelizmente, com essa atitude, ela desenvolveu uma doença também conhecida, né, como mandíbula de rádio. Esse cidadão aqui é uma outra história, né? Trouxe aqui a foto dele aqui para vocês observarem. Ebenbar, se não me engano a pronúncia é essa. Ele ingeria água com rádio, que na época era muito comum se vender produtos com rádio. Então a tinta com rádio era de menos. O pessoal ingeria, comia chocolate, usava cosméticos, maquiagens utilizando rádio, a pintura com esmalte nas unhas também.
E esse cidadão que bebia essa água com rádio aqui, que era muito comum apresentar, tinha até chocolate com rádio, para vocês terem uma ideia aí, que eles falavam que era bom, era rejuvenescedor naquela época, as propagandas eram terríveis, mas não tinham ainda a noção da consequência desse uso aí do excessivo do rádio dessa forma aí, tá bom? Ele perdeu parte da mandíbula, obviamente, aqui a imagem, em detrimento do uso desse rádio. Na verdade, isso aqui eles vendiam como se fosse digamos assim, um remédio para a impotência sexual, para você ter ideia que era feito aí. Inclusive, até se vocês pesquisarem mais, vocês vão ver que até a cocaína era usada também nessa época aí, até em chocolate, doce, até para criança. Já foi vendido aí, se alguém pesquisar aí. Claro, não se sabia as reais, o que iria acontecer futuramente, mas com certeza o uso do rádio aqui realmente danificou muito a saúde das pessoas aí, beleza? Eu acho que hoje em dia, com certeza, não vai usar o rádio, né, gente? Dessa forma assim, para colocar em tintas aí. Infelizmente, essas mulheres eram cometidas com essas doenças, muitos morreram. E quando começou essa briga aí para poder, né, ter sido reconhecido a doença causada pela tinta, os médicos das empresas, eles batiam de cima falando que não, elas estavam, na verdade, era com sífilis. Sífilis é uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível. Só que eram garotas em uma sociedade daquela época muito pesada, né, muito rigorosa, com certeza muito preconceituosa, batiam de frente ali com essas mulheres, e eles também não queriam admitir que era devido à doença em contato com a tinta. Ou seja, era uma briga ali, na verdade, ali, uma ganância, eles não queriam admitir. E com certeza elas sofreram muitos preconceitos aí, em detrimento disso aí, tá bom? Muitas foram enterradas, deram atestado médico como se fosse tivesse morrido aí por sífilis, como na verdade elas morreram em contaminação com o rádio que estava na tinta aí. Muitos depoimentos, né, foram colhidos de pessoas que já estavam bem debilitadas, né, e começaram a sofrer anemia, né, fratura nos ossos, né, necrose. Infelizmente, um período muito difícil da nossa história. Após aí cientista aí fazer uma varredura ali no cemitério, ainda detectou aí, ó, a questão de uns restos mortais. 1.600 anos, pessoal, é o tempo de vida útil do rádio. Esses restos mortais, o que aconteceu é o seguinte: uma dessas pintoras morreu e foi colocado no seu atestado de óbito que se tivesse morrido de contato, na verdade, com a sífilis, com essa doença DST. Só que os familiares pediram a exumação do corpo dela e foi detectada essa situação muito interessante. A palavra não é essa, né? Apesar de ser muito triste. Os restos mortais dessa pintora estavam brilhantes, né? Apresentavam pontos brilhosos, em detrimento do rádio que ela acabou ingerindo aí, tá bom? Era passado o rádio nos dentes, né, com aqueles pincéis ali na tinta, passava nas unhas, passava nas roupas para ir para as festas noturnas, elas levavam as roupas e à noite ficavam brilhantes ali. Elas não sabiam também desse uso aí indevido, com certeza, beleza? Então, por mais de 1.600 anos é o tempo de vida média aí do rádio, desse material aí. Por isso que foi detectado ali, nessa varredura ali nos túmulos ali, a questão dessa radiação, tá ok? Graças a Deus aí, felizmente, também, em detrimento dessas doenças, essas mortes aí, houve, né, essa necessidade de mudança, obviamente, para o uso do trítio aí, para poder fazer aí essa pintura mais brilhante aí durante a noite aí, tá bom? Continuo usando tintas aí brilhosas, fluorescentes à noite aí, mas claro que não é com o rádio, beleza? Esses restos mortais aí, eu coloquei o nome dessa Amélia Média aí, em 1907, causa da morte, registrado como sífilis, conforme eu falei, mas não foi só ela. Então, foram vários. Eu não queria colocar nome de pessoas aqui, para não ser, digamos assim, injusto com relação a diversas pessoas que morreram, diversos pintores industriais que morreram em detrimento do uso do rádio, dessa tinta radioativa, tá bom? Mas esse caso específico aqui, como a família pediu aí a exumação, e foi detectado, né, parte do corpo ali estava brilhando aí, tá bom? Por isso que eu coloquei o nome dela para vocês pesquisarem aí. Conforme eu falei, foram feitos livros, filmes, homenagens, né, estátua, né? Por exemplo, lá em Ottawa tem uma estátua lá em homenagem
lá nos Estados Unidos, obviamente, uma estátua de bronze em homenagem a essas mulheres aí, essas pintoras que morreram em contato com a tinta radioativa. O filme foi lançado em 2018 e mostra o trabalho perigoso e a negligência das empresas também. Bom, essa tinta usada em mostradores causava esse problema aí dessa contaminação. Bom, e esse caso forçou a criação de novos protocolos de segurança do trabalho, regulamentações sobre a manipulação de materiais radioativos e, obviamente, a proibição desse material nas tintas, tá bom? Eu espero aí ter aguçado aí a curiosidade de vocês. Fiz um videozinho curto aí apenas para dar uma pincelada em relação a o uso da tinta radioativa aí. A história é muito grande, muito interessante em volta desse assunto aí. Um forte abraço a todos, fique com Deus. E ainda vamos falar aqui no canal da questão também dos pintores industriais na Segunda Guerra Mundial. Um outro assunto aí, vamos dar também uma pincelada para que vocês matem a curiosidade também, pesquisando cada dia mais aí. Forte abraço a todos, fique com Deus e espero que alerte a vocês, pintores industriais, o uso do EPI em relação a essas tintas aí que nós utilizamos. São tintas industriais altamente cancerígenas, perigosas na nossa saúde, nossa segurança, tá bom? Em memória aí a todas as vítimas dessa tinta aí. Forte abraço a todos.